Olá pessoas, meu segundo vídeo na internet. Tô quibando o Pirula mesmo porque eu sou muito fã dele. Então sempre quando eu penso em alguma ideia de vídeo, alguma coisa, eu acho que eu me baseio bastante, às vezes, na forma como ele conduz assim os vídeos. Eu acho que de uma forma bem natural, bem bacana, de uma forma descontraída, né? Então, bom, esse meu segundo vídeo eu vou tentar fazer tô tentando aí lançar um quadro novo, que é o momento de reflexão. Hoje então, bom, essa ideia desse quadro do momento de reflexão, ela veio de uma brincadeira aí com meu amigo Barril, que a gente fazia aí no trabalho, tempinho livre aí. E às vezes a gente falava algumas besteiras, né? Mas esse momento de reflexão que eu tô fazendo aqui não vai ser só para falar besteira, né? Mas para falar sobre coisas da vida, coisas às vezes um pouco mais profundas, né? Eu tinha esses momentos assim bastante com meu pai, que para quem não me conhece, aí meu pai faleceu, vai fazer aí uns 3 anos e a gente tinha umas conversas muito profundas a respeito da vida e hoje eu sinto falta, assim, de ter alguém pra trocar ideia. Mas não só disso, né? Mas também sei lá, também de um outro pensamento que eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho, que é o tema realmente aí desse primeiro momento de reflexão. Então hoje foi o primeiro dia, aguinha pra hidratar, né? Foi o primeiro dia aí que eu saí na quarentena realmente por lazer, né? Depois de quase 6 meses aí. E eu fui pedalar, eu adoro andar de bicicleta. E quando eu ando de bicicleta eu penso em algumas coisas. E aí veio a ideia desse vídeo também, né? O tema desse vídeo que é para falar sobre, né? Para falar um pouquinho sobre. Ai, preciso de mais água. Então, aqui é para falar um pouquinho sobre conhecimento, o acúmulo de conhecimento e acúmulo de dinheiro. Será que essas coisas não são as mesmas coisas, né? Bom, o que me fez pensar a respeito disso? É... Então, assim, bom, vou contar um pouquinho da minha história, né? Com relação ao conhecimento. Então, eu sou formado em biologia marinha. Ah, eu estudei aí bastante, fiz licenciatura, fiz bacharelado, fiz o mestrado em ecologia, né? Hoje eu sou professor, ah, gosto muito do que eu faço, gosto muito do meu trabalho e enfim, e aí eu comecei a fazer uma outra faculdade agora, que é a faculdade de processos químicos. Mas aí eu pedalando assim, parando para pensar, né? Eu comecei a pensar por que eu tô fazendo mais uma faculdade, né? Sabe? Eu acho que eu tô fazendo, mas assim sem um objetivo muito claro. E aí eu comecei a pensar, será que eu não tô aí fazendo simplesmente para acumular conhecimento? Porque pensa bem, gente. Aguinha. O que eu vou fazer com todo esse conhecimento que eu adquiri, né? O que eu vou fazer com tudo isso? As pessoas falam é, que a gente só leva dessa vida conhecimento, tá? Mas mesmo que exista vida após a morte, o que eu vou fazer com esse conhecimento no outro mundo, de onde quer que seja? Será que não é um pouquinho de egoísmo nosso? Será que a gente não está acumulando dinheiro? Quer dizer, no caso, é igual acumular dinheiro. A gente acumula dinheiro para morrer com a conta cheia. A mesma coisa, será que a gente não acumula conhecimento para
morrer aí de cabeça cheia e não vai passar isso pra ninguém, não vai fazer nada, não vai transformar o mundo. E aí, né? Por que disso será? E eu acho, e aí comecei a pensar nessas razões aí. E talvez seja por conta de uma visão um pouco, eu não vou dizer capitalista, mas uma visão um pouco monetária sobre conhecimento, né? Então na escola a gente, não só na escola, mas socialmente é muito comentado que a gente precisa estudar para ter um futuro melhor, para ganhar dinheiro, para isso, para aquilo, e eu não sei se é bem assim, né? Se fosse assim, todo mundo que estudasse ia estar muito bem sucedido e ok, né? E quando você começa a pensar por esse lado, bate uma certa frustração, né? De nossa, tem gente que não faz nada, faz um vídeo no YouTube, sei lá, de tal coisa que é absolutamente inútil e ganha uma grana e você se mata, faz mestrado, faz doutorado, faz isso, aquilo e não ganha praticamente nada comparado a esses caras, né? Mas eu acho que a gente não tem que pensar assim não, né? Eu acho que quando a gente fala de conhecimento, a gente não tem que pensar só no retorno financeiro. Claro que é assim, a gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa ter uma vida confortável, a gente tem as nossas necessidades pessoais, mas eu acho que além do pessoal e talvez mais do que essas necessidades, eu acho que vai também do prazer em aprender. E eu acho que isso fica muito mais prazeroso a partir do momento que a gente começa a dividir essa coisa bacana que a gente aprende com as outras pessoas. Não sei se vocês estão me entendendo. É, tipo, eu tava pensando, poxa, eu estudei uma ciência tão linda que é a biologia marinha e, sabe, eu uso muito, e para falar a verdade, eu estou usando muito pouco esse conhecimento no meu dia a dia, mesmo dando aula, né? A gente acaba ensinando as matérias que tá ali no currículo, mas a gente não fala assim também das nossas paixões. E, poxa, eu sou apaixonado por biologia marinha. E eu acho que eu não devia deixar isso morrer assim. Eu acho que todo mundo que é apaixonado por alguma ciência, que estuda por prazer, que estuda porque gosta, também não deveria deixar isso morrer assim. Eu acho que. E aí teve uma outra conversa que eu tive com um amigo no Facebook, na verdade, com o Gabriel, que também é biólogo, né? Na verdade, uma discussão política e que depois a gente chegou numa conclusão, né? Ele me mostrou isso, que às vezes a gente está tão engajado politicamente e socialmente a gente está tão pouco engajado. Então, sabe, eu acho que sei lá, a gente não tem que estudar para acumular conhecimento. Parece que não está fazendo muito nexo as coisas que eu estou falando, mas eu acho que no final vou conseguir amarrar toda a minha ideia. Então parece que, então assim, eu acho que o conhecimento, então o que eu quero dizer, o que eu quero trazer dessa conversa com tudo aquilo que eu falei, é que assim, eu acho que o conhecimento ele não está aí para ser engavetado dentro da cabeça de ninguém, né? E que a gente que adquirir conhecimento, a gente pode fazer muito mais pela nossa sociedade simplesmente compartilhando esse conhecimento. E hoje a gente tem tantas maneiras de fazer isso, né? O YouTube é uma ferramenta fantástica, né? E enfim, e sabe, eu acho que a gente tem que compartilhar mais as nossas paixões e, enfim, trabalhar um pouco mais com isso, sem se preocupar com o retorno financeiro. No caso,
né? Vai fazendo vídeo pro YouTube, fica preocupado com o retorno de views, quantas pessoas vão ver, quantas vão curtir, compartilhar, né? É a forma que a gente tem de divulgar conhecimento hoje, né? A internet. E tanta gente divulgando informação zoada, né? Então, eu acho que a gente precisa falar um pouco mais das nossas paixões, assim, de conhecimento e, enfim, né? Eu acho que era mais ou menos isso aí, uma reflexão de hoje, né? E isso me lembra uma conversa que eu tive ontem com meu tio. A gente estava tomando cerveja, descontraído, né? E daqui a pouco a gente olhou para um abacaxi e começamos a falar de abacaxi. Aí eu já comecei a explicar para ele sobre o abacaxi, sobre fotossíntese, sobre um monte de coisa. E eu achei que ele fosse ficar assustado e sair correndo. Não, ele ficou assim, encantado por esse conhecimento que ele não tinha. Olha só que legal. E que, né, nem sempre você vai conseguir encantar uma pessoa numa sala de aula, né? Mas de repente tomando uma cerveja, conversando, enfim, né? Eu acho que o conhecimento tinha que ter esse lado um pouco mais descontraído, né? A gente precisa compartilhar mais, a gente precisa dividir mais conhecimento, a gente precisa falar um pouco mais das nossas paixões. Eu acho que quanto mais estudada a pessoa é, mais eu acho que ela deveria se preocupar assim com isso, né? Eu acho que é uma forma até da gente não se frustrar com um conhecimento que às vezes é bacana que a gente tem e que muita gente não sabe. Então eu acho que é isso, né? Então pensando nisso eu tava querendo me engajar um pouco mais socialmente. Eu queria levar conhecimento para as pessoas que não têm, né? Inicialmente vai ser isso. Eu acho que eu vou fazer isso pelo YouTube. Já é antiga essa minha ideia de fazer vídeos sobre biologia marinha, sobre oceanografia e compartilhar, né? Então eu acho que eu vou começar a me engajar nisso, né? Claro, não é todo mundo que tem acesso à internet, que tem computador, que tem celular, né? E eu fico pensando quantas pessoas não poderiam se encantar por um conhecimento legal, e que não tem acesso a isso, né? Mas eu acho que o primeiro passo é tentar ir pela internet, divulgar um pouquinho do conhecimento. Aí você pode me falar, mas você vai fazer isso, mas quem vai se interessar pelo seu conteúdo? Nossa, meu flash está fraquíssimo agora. Quem vai se interessar pelo seu conteúdo? Você não vai ter view, as pessoas não vão gostar, etc. E aí eu te respondo, cara, eu acho que eu não vou me preocupar com isso. E aí de uma outra observação que eu tenho aí, na minha cidade tem uma senhorinha, né, que ela canta músicas internacionais. Ela anda com uma caixinha de música, um microfoninho, vai no meio da praça, canta, e ela tá lá cantando com todo o amor do mundo, todo amor, com todo carinho do mundo. Você percebe isso nela, né? Ela põe lá o karaokezinho lá e começa a cantar e deixa um chapeuzinho para pôr dinheiro ali. Quem quiser pôr dinheiro põe, quem não quiser não põe, quem quiser parar para ficar olhando ela assistir, assiste, quem não quiser, ela não tá nem aí, ela tá ali, vamos falar assim, colocando, jogando o talento dela, o talento que ela acredita pro mundo. Agora, ser reconhecido ou não, acho que a gente não tem que se preocupar com isso, né? Mesmo que você consiga tocar o coração de uma pessoa com aquilo que você faz de melhor, eu acho que já é muito positivo. Então, que eu tenha um view, um like, que seja, para mim já vai estar ótimo. A ideia não é ficar rico sendo youtuber. A ideia não é essa. A ideia é, sei lá, pelo menos arrumar alguma forma de compartilhar tudo aquilo que eu adquiri durante esse tempo todo de estudo com as pessoas e de repente quem estiver precisando aí captar isso, ou então, né, de repente se alguém se esbarrar por um vídeo meu e se encantar pelo assunto, que tenha a vida transformada por isso, né, e que consiga transformar mais pessoas e que consiga transformar o mundo, né? Assim, tipo, nós enquanto professores ou cientistas ou o que quer que seja,
né? A gente não tem assim capacidade de mudar as coisas no mundo, né? A gente tem conhecimento. De repente a gente jogando esse conhecimento no ar, vamos falar assim, esse conhecimento caia na mão de alguém que tenha ferramentas para modificar o mundo e aí olha que bacana, a gente vai ter uma transformação positiva no mundo. Tá certo? Então, esse foi o meu momento de reflexão de hoje. Não sei quando eu vou fazer o próximo. Quando eu tiver mais alguma reflexão profunda que eu puder compartilhar com vocês, eu vou fazer. E é isso. Beijos. Obrigado por ter me ouvido até aqui. E valeu. Até mais.